Abra comigo, queridos, lá em Juízes, capítulo 9. Eu já falei a referência, né? Então, estragou a brincadeira. Mas você já ouviu falar da parábola das árvores? O Pedro já ouviu ontem que eu falei para você. Mas eu não falo isso para me enobrecer de forma nenhuma, mas eu já li a Bíblia algumas vezes, queridos, e isso também eu já tinha lido algumas vezes, e eu nunca tinha me atentado de fato para ela. E aqui no capítulo 9 de Juízes nós vamos ver algo sobre exatamente a parábola das árvores. Amém? Você está comigo aqui? Vou pedir para o pessoal ficar sentadinho, todo mundo quietinho. Preste atenção, dê a sua atenção de presente ao Senhor, amém? O seu silêncio, o seu carinho. Coloque o seu celular em modo avião, não acessa o Wi-Fi, não acessa o WhatsApp, não acessa nada disso. Rede social, e-mail. 9, do versículo 1, a gente vai até o 15. Amém? Está na NVT aí, né? Eu vou ler aqui para eu não me perder. Certo dia, eu quero ler, queridos, esse começo aqui, do 1 ao 7, é só para você entender o contexto do que estava se passando, tá bom? Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno: perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os filhos de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros, que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai, em Ofra, e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus 70 meios-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém e Bet-Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho, perto da coluna em Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. Por que eu estou lendo essa primeira parte com você? Para você entender o que estava acontecendo ali quando essa parábola surge. Quando Jotão foi o filho que sobreviveu, fugido, né? Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: ouçam-me, cidadãos de Siquém, ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram a oliveira: seja o nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos, doces e deliciosos, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra, senão que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Até aí. Essa, queridos, é uma das raras parábolas do Velho Testamento. Quantos já viram outras parábolas no Velho Testamento? Já viu no Velho Testamento? Já viu alguma outra já? Ah, que bom, olha, o irmão tá... Eu aqui não lembro de nenhuma nesse momento. Estou sendo sincero. Hã? Adúltero, quando ele adultera, sim, é verdade, bem lembrado. Mas nós vamos olhar aqui, queridos, por que eles utilizam essa simbologia de árvores? No Velho Testamento, ali naquela época, fábulas desse tipo eram extremamente comuns naquele período de tempo, tá? Naqueles anos. Nós estamos nos anos 2010, né? Então, naqueles anos, sei lá que ano que era aquele, 800 antes de Cristo, 900 antes de Cristo, não sei.
As fábulas desses tipos com objetos inanimados eram muito comuns. Então, nos nossos dias aqui, o que a gente faria? Eu faria uma fábula com um celular, por exemplo. Por quê? Porque isso aqui é comum para a gente. Com um carro. A primeira coisa que eu quero te apontar é: Deus fala conosco em cada momento das nossas vidas de acordo com aquilo que nós entendemos e conhecemos. Deixa eu te contar, eu acabei de lembrar disso. Um pastor, um amigo meu, não, um conhecido meu, Luciano Subirá, ele conta uma experiência que ele teve uma vez. Estava orando e Deus mostrou para ele uma esteira. E ele era, na época ele estava gordo, bem gordo. E o Senhor mostrou, ele estava orando para uma mulher, impondo mão sobre a mulher, Deus mostrou uma esteira para ele, e falando assim: diga para ela que você vê ela numa esteira. Aí o Luciano falou para Deus: Deus, que propriedade eu tenho para dizer isso? Olha o meu tamanho. E Deus falou para ele assim: diga, somente diga, ela vai entender. Não tem a ver com você, tem a ver com ela. E ele disse tal, e ele falou assim: eu te vejo em cima da esteira. Foi o suficiente. A mulher caiu no chão e chorou horrores. Você entendeu por quê? Não, porque não faz parte do seu contexto. O Senhor fala com você dentro daquilo que é o seu contexto, a sua realidade. Amém? E Deus disse para ele assim: ô Luciano, eu nunca falei com o apóstolo Paulo a respeito de uma esteira. Se orgulhe disso. Até porque naquela época não existia esteira, amém? Então Deus fala conosco em meio àquilo que nós entendemos e compreendemos, amém? Do 9 ao 13, queridos, nós vamos ver eles falando de 3 árvores, certo? Gente, eu sou carente. Se vocês não me responderem, lembra? Ele fala de 3 árvores. Quais são as árvores que eles falam? Fideira é ótimo. Figueira, oliveira e videira. São 3 árvores. Por que eles utilizaram essa simbologia? Por que eles apontaram para essas árvores? Eu vou te mostrar que tem um senso profético para nós, mas eles utilizaram porque essas eram árvores extremamente comuns para eles ali. E elas têm várias representações, eu vou elaborar um pouquinho em cima disso. Tá? E o espinheiro, por último, a última árvore apresentada, a gente conhece aqui na nossa terra aquele espinheiro que é pequenininho, é ou não é verdade? A gente não conhece uma árvore grande como um espinheiro, mas existe um espinheiro que é árvore. E nesse senso aqui é uma árvore, tá bom? Para ficar muito claro. Agora, oliveira, figueira e videira são 3 árvores que se encontram inúmeras vezes mencionadas na Bíblia. Quantas vezes vocês já não ouviram em outras passagens bíblicas falar de figueira, de oliveira ou de videira? Muitas vezes, certo? O que isso nos apresenta? O que isso representa para nós? Sempre que o Senhor utilizava essas 3 árvores específicas, Ele estava falando a respeito da nação de Israel. Amém? Você precisa me acompanhar no raciocínio aqui como um todo. Não é complexo, mas é objetivo, precisa ser falado. Toda vez que ele menciona essas 3 árvores, ele está apontando para a nação de Israel. Em Cristo, o povo eleito passou a ser quem? A igreja. Então essas promessas, essas palavras todas, elas passam a se referir a quem? A igreja. Então isso é para nós. Não para a igreja, você é a igreja. Amém? Então, isso é para nós hoje. E todas elas se referem então à nação de Israel e hoje nos nossos dias após Cristo, por meio da graça, a igreja. Tá? Eu quero falar de alguns pontos aqui, e o primeiro deles que eu quero tratar com você é a respeito de identidade. Fala para o irmão do seu lado, identidade. Você reparou que no relato, as 3 árvores recusaram subir de nível? Sim ou não? Por quê? Sim, elas tinham identidade, esse é o primeiro ponto. Elas sabiam que elas foram feitas para fazer. Certo? E elas dizem lá, versículo 9, versículo 11, versículo 13. Você vê a oliveira dizendo: não, porque deixaria eu de produzir o óleo? A outra, por que deixaria eu de produzir o fruto doce? Por que deixaria eu de produzir o vinho? Elas tinham clareza do que elas foram criadas para ser, para fazer. Quando nós temos muitas vezes o desejo de ser grande, queridos, nós podemos deixar de ser bons. Muitas pessoas com o desejo de serem grandes
deixam de ser boas. Por que eu estou te dizendo isso? Nós precisamos entender a respeito da nossa identidade. Para que nós fomos feitos? O que nós fomos? Nós fomos criados para fazer o quê? Nós precisamos compreender isso para saber aonde que nós devemos ir e não ir. O que nós devemos aceitar fazer e não fazer. Se você é colocado no lugar errado, querido, você morre. Pensa comigo. Eu sonho em ser um jogador de futebol. Suponhamos que eu era uma criancinha. Certo? Certo. Eu não sou habilidoso. Eu até sou alto. Mas eu não sou habilidoso, eu não sei fazer gol. Faz cabimento eu jogar no ataque? Faz cabimento eu ser meio de campo? Não, então qual que é o ideal? Eu posso ser um jogador de futebol, mas eu não posso ser um atacante. Você está entendendo? Se determinado jogador, por exemplo, o Alisson, goleiro da seleção hoje, nos nossos dias, 2019, ele é goleiro. Você sabia que ele começou na base como atacante? Por quê? A gente já percebeu que ele tem certa habilidade com os pés. Mas se ele fosse atacante, ele seria o jogador de nível mundial que ele é hoje? Não, ele descobriu exatamente o que ele precisava fazer. Está me entendendo? Mais ou menos? Quer que eu desenhe? Brincadeira, gente. Nós precisamos entender, queridos, o que nós fomos chamados, criados para realizar. O primeiro ponto que eu quero tratar é exatamente isso com vocês, queridos: identidade. Não está, queridos, a chave nas nossas vidas, ela não está em uma posição ministerial. A chave das nossas vidas está em um posicionamento espiritual. Não são eventos especiais que vão ditar a nossa vida. Não são cultos maravilhosos que vão mudar a nossa vida. O que muda a nossa vida, o que determina a nossa história, são os princípios espirituais que nós nos adequamos a viver. É por isso que nós precisamos entender a respeito disso, de identidade. Tá? Outro ponto, produção. Todas as três árvores, queridos, quando os homens ali quiseram levantar uma dessas árvores como rei sobre as outras árvores, elas se recusaram. E por que elas se recusaram? Primeiro, identidade. Mas elas dizem ali, põe aí o versículo 9. Todas elas, queridos, olha ali, ó. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir. O que você tem produzido? Você ainda produz alguma coisa? Como assim, Tiago? A figueira, mesma coisa. Devo deixar de produzir. A oliveira, a mesma coisa. A videira, a mesma coisa. Todas as três árvores falam: eu devo deixar de produzir. Aonde que na Bíblia nós vemos que nós podemos ficar sem produzir? A nossa vida, ela deve ser sempre uma produção. Precisa existir produção em nós. Agora, eu não quero colocar um peso em você, queridos, mas eu quero deixar isso muito claro: você precisa produzir. E além disso, queridos, eu não quero deixar esse peso sobre você, eu quero dizer: produção é uma coisa natural. Se você precisa se esforçar para produzir, você não está produzindo. Quando você passa na frente de um banheiro, você escuta lá dentro: o que está acontecendo? Ele está produzindo? Não, ele está colocando para fora um dejeto, um excremento que não serve para nada no corpo. Você não precisa fazer esforço para produzir nada. Aquilo que é natural sobre a sua vida de produção, isso vai acontecer naturalmente. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido? Vamos aprofundar um pouquinho. Olha só, a oliveira, a primeira das árvores mencionadas exatamente nesse versículo 9. Que árvore é essa? A oliveira, queridos, é uma bela árvore de tronco retorcido. Eu não peguei fotos, depois você procura em casa, vale a curiosidade. Eu tive a curiosidade de procurar, eu não pensei em salvar para mostrar aqui. Mas ela cresce e frutifica até meio em solos com pouquíssima água. E há um significado espiritual muito forte quanto à sua durabilidade. Mesmo que ela se queime, presta atenção nisso, mesmo que ela se queime, ou que nós cortemos a oliveira,
Ela é capaz de brotar novamente a partir das suas raízes. Quem são essas árvores que eu acabei de falar? Não. Quem são a simbologia das árvores? Elas representam o quê? A igreja. Elas podem surgir a partir do nada ali. Se elas tiveram raízes ali, essas raízes permaneceram, elas podem voltar a crescer e se tornar uma bela de uma árvore. A questão é, aonde você está enraizado? Nós estamos bem enraizados? Nós estamos bem fundamentados? Ou a gente é aquela casinha ou arvorezinha que se plantou na areia? E aí vem a chuva forte e... Canção de ministério infantil de 25 anos atrás. Lucas Silva, queridos. Mas, por isso, queridos, ela representa para nós uma simbologia de perseverança e de fidelidade. Isso é algo que precisa ser real para as nossas vidas. Há várias simbologias interessantes a respeito dessa nobre árvore na palavra. Uma oliveira, queridos, ela leva cerca de 15 anos para crescer. Fala para o irmão do seu lado, 15 anos. Para ela chegar à maturidade e aí frutificar. E você está aí com pressa de frutificar antes da hora. Isso fala para nós do quê, queridos? De tempo. Tempo. Eu estava falando com os irmãos aqui na quarta-feira. Às vezes sim, nós ficamos frustrados. Às vezes a gente fica, puxa. E sabe o que Deus tem me falado, Ti? Espera. Lucas declarou uma palavra sobre nós aqui, algo que Deus já havia me dito, eu já havia falado com algumas pessoas inclusive. Nós teremos saudades desse tempo. Desses dias que nós vivemos hoje, da possibilidade que nós temos hoje de ter comunhão de forma muito mais simples, mais fácil. Nós teremos saudades desses dias. E o Senhor está me dizendo exatamente isso o tempo inteiro. Te espera, daqui 2, 3 anos. Você vai olhar para esses dias de hoje e vai falar, o que o Senhor me disse se cumpriu. Nós precisamos deixar o tempo realizar coisas nas nossas vidas. Eu falei semana passada a respeito de tempo. O tempo não muda nada. O tempo é o meio pelo qual nós mudamos as coisas, amém? Mas nós precisamos, dentro do tempo de Deus, nos sujeitar, queridos, a um tempo de maturação. Esse tempo não é você deitar na rede e ficar lá bem bom. Moisés não deitou na rede. Abraão não deitou na rede. Você não vê ninguém deitado na rede na palavra. Nós precisamos entrar dentro dos processos do Senhor para as nossas vidas, nos sujeitar a eles, e aí sim viver o que o tempo vai determinar sobre as nossas vidas. O Senhor utiliza o tempo para mudar a nossa história, mas nós precisamos entrar no tempo do Senhor. Sabe, eu ouvi algo essa semana e isso faz muito sentido para mim. Deus tarda? Sim ou não? Não. Mas deixa eu te dizer, Deus tarda. Por quê? Porque você tarda. Nós tardamos a responder ao Senhor. E por consequente, a promessa dele tarda a se cumprir. Mas de quem é a culpa? Está entendendo? Nós precisamos mergulhar, queridos, nós precisamos entrar de cabeça naquilo que o Senhor tem declarado sobre nós. Os processos sobre as nossas vidas, as pequenas coisas que vão ser geradas em nós, nós precisamos entrar nisso, viver isso, nos sujeitar a esse processo. Senão a gente vai ficar correndo em cima da esteira eternamente. Sabe o que é correr em cima da esteira? Você anda 20 quilômetros, mas não sai do lugar. E se você não for ligeiro, você desliga a esteira, para em cima dela, ela te empurra para trás ainda. Está me entendendo? A gente precisa correr a caminhada do Senhor, nos sujeitar a Ele, mas o correr a caminhada do Senhor não é subir na esteira. É correr ao ar livre. É empurrar, é jogar contra a terra. Amém? Jesus. Está doendo, gente? Está pegando assim? As raízes, queridos, voltando aqui, mas a partir daí, depois desses 15 anos, olha que interessante,
Essa oliveira, ela pode frutificar e frutificar abundantemente por centenas de anos. Depois que nós passamos pelo processo de maturação, queridos, nós entramos num tempo de frutificação. Mas nós precisamos passar por esse processo de maturação. O cristão verdadeiro é semelhante a isso. Ao cuidar da nossa entrega verdadeira a Deus, nos sujeitarmos à vontade dEle dia após dia, nós colheremos a vida eterna ao lado do Pai como um de seus escolhidos. Isso é um propósito, é uma promessa sobre as nossas vidas. As raízes, queridos, de um pé de oliveira, elas se aprofundam bastante no solo, devendo-se a isso boa parcela de sua famosa resistência. Por isso que ela pode ser cortada e ela resiste, ela não morre. E existem estudos que dizem que o tamanho de uma árvore para cima é o mesmo tamanho que ela tem de raízes para baixo. Ou seja, quanto você espera crescer, queridos? É o tanto que você deve se aprofundar em Deus. Está entendendo? Aleluias. As oliveiras não são árvores necessariamente imponentes. Sabe, você já foi num parque, Ibirapuera? Já? Quem já foi no Parque Ibirapuera? Vila Lobos, o parque aqui do Tietê, aqui em Alphaville. Tem árvores lindas, tem ou não tem? Certamente, se uma oliveira tivesse ali no meio, você não teria se atentado para ela. Porque ela não é das mais imponentes, assim, das mais belas. Mas o que é interessante é que elas não chamam atenção. Elas têm uma folhagem verde, assim, que não aparenta nada, sabe, sem graça? Verde palmeiras, né? Então não... Mas quando o sol se impõe sobre a oliveira, queridos, sabe de que cor que ela fica? Hã? Não, prateada. Quando a luz resplandecente brilha sobre nós, nós nos tornamos interessantes. Sem Cristo, sem luz. Deixa eu te dizer algo, queridos. Luz, a palavra conhecimento. Quando Jesus diz que o povo perece porque lhes falta conhecimento, na sua raiz, sabe o que ela significa? Luz. Aí a gente vai lá para o Novo Testamento. Jesus diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Por que nós perecemos? Porque nos falta Jesus. Jesus é a luz. Quando a luz resplandece sobre nós, a nossa vida fica prateada. Nós começamos a brilhar. As pessoas olham para nós e falam, cara, existe algo nesse homem. Eu não estou falando porque eu estou pregando, eu não estou falando em mim que estou pregando, mas eu estou falando em você. Sabe, você entrar no elevador e as pessoas olharem assim e falar, cara, existe alguma coisa diferente contigo. A luz do Senhor resplandece sobre você? Ou você vive um mar de trevas? De trevas não, de trevas. Assim pode parecer um cristão, queridos. Olha só, Salmo 52, 7 e 8 diz assim: vejam o que acontece aos poderosos guerreiros que não fazem de Deus a sua fortaleza e se refugiam em sua própria maldade. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Sabe, o contraponto do 7 é o quê? Ele diz no versículo 7, poderosos guerreiros que não fazem de Deus a sua fortaleza, confiam em si mesmos. E eu, porém, no versículo 8, esse é o contraponto do 7. Eu, porém, sou como oliveira que floresce porque confio no Senhor. Em quem está depositada a sua confiança? Em quem está depositado o seu coração? Aonde você está aprofundado? Aonde suas raízes estão alicerçadas? Para quem você tem olhado? Para onde você tem olhado? A Dalila pregou isso quarta-feira. Se você não assistiu ainda, está no YouTube, queridos. Hashtag fica a dica. É da oliveira, queridos, que vem o azeite que unge todos os homens mencionados na palavra. Reis, governantes, profetas, juízes.
Este azeite representa a presença ou o derramar do Espírito Santo. Quem lembra da passagem de Salmos que fala da barba de Arão? O que ela diz? É como óleo que é derramado na cabeça de Arão e desce pela sua barba, escorre pelo seu corpo. Isso é derramado sobre todos nós. No texto, queridos, é exatamente isso que a Oliveira diz. Olha lá, versículo 9. Devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas. Quanto mais em Deus nós estamos, mais reproduzimos Ele na terra, manifestando o reino e o amor de Deus, que alegra a Ele e as pessoas. Ou vocês acham que esse alegrar as pessoas era o que? As pessoas pegavam óleo e bebiam? Beber óleo é ruim, querido. Pode ser o óleo que for, de oliva inclusive. Mas vamos à segunda árvore, figueira. Essa figueira, queridos, a figueira é mencionada na Bíblia mais de 50 vezes. Em toda ela, do começo ao fim. A figueira foi extremamente importante por duas razões. Nutricional, a primeira, e econômica, a segunda. Isso nos tempos desse relato. Quando as coisas estavam bem em Israel, e o povo próspero, a Bíblia descreve, todo homem ficava sentado sob sua figueira. Isso fala do quê? De descanso, de prosperidade, de paz. Mas o contraponto é que quando a nação estava mal, os profetas vinham e declaravam, abra aí, Jeremias 5,17. Não 51:7. 5,17. Olha lá. Devorarão suas colheitas e seu alimento, seus filhos e suas filhas. Devorarão seus rebanhos e seu gado, suas aves e seus figos. Figos vêm da figueira. Destruirão suas cidades fortificadas que vocês consideram tão seguras. Quando nós estamos num contexto ruim, queridos, quando nós vivemos um tempo longe da mão, da direção, da provisão do Senhor, é isso que é declarado sobre nós. Nós nos tornamos uma figueira infrutífera. No texto, o primeiro texto que nós lemos, de Juízes, nós vemos uma ênfase no fruto. Põe no 11, que é falando da figueira. Mas a figueira também se recusou e disse, devo deixar de produzir os meus frutos, doces e deliciosos. Ele não está falando, queridos, do subproduto, ele está falando do produto que ela produz. Certo? Você reparou nisso? Porque a oliveira fala do óleo. Certo? Mas o óleo, ela produz diretamente o óleo? Não, o que ela produz primeiro? A azeitona. Agora, essa árvore já não, ela já apresenta o seu próprio fruto. E veja só que interessante, queridos. Essa flor, vocês já viram flor em alguma figueira? Você já viu uma figueira? Mas se você já viu, se você não viu, eu vou te dizer, você nunca verá o fruto, você nunca verá a flor de uma figueira, sem que você veja o fruto dela. Por quê? Vamos lá, eu vou te explicar aqui. A flor desse fruto, dessa árvore, ela frutifica, ela surge dentro do fruto. A flor não vem fora, ela vem dentro do fruto. O fruto desta árvore, queridos, só é bom quando a flor dentro dele já está amadurecida. Se não for madura a flor, o fruto é ruim. Se a flor do fruto não for madura, o fruto permanece verde e cai. Agora, abra comigo aí Mateus 21, 18 e 19. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve
fome. Acompanha comigo. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse a figueira, não mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. O que ele está falando aqui de novo? De frutos. De frutificarmos, de produzirmos. Mas olha só, o figo é o fruto da flor. Ele é o resultado de algo que acontece dentro dela. O que isso me diz e o que isso te diz, querido? Para que nós frutifiquemos, nós precisamos estar maduros, primeiro. Isso eu já falei quando falamos sobre a oliveira. Agora, existe algo que acontece internamente, para que depois externamente isso seja manifesto. O que é isso? Fala para o irmão do seu lado, revelação. É aquilo, queridos, que produz quando obtém revelação de Deus e amadurece. Sabe aquilo que vem de dentro de nós? Se nós olharmos o episódio de Pedro, é exatamente isso que acontece. Mateus 16, 17. Jesus vira para Pedro e diz para ele assim, foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. É a revelação interior daquilo que Deus gera em nós de forma a ser manifesto. Isso se torna real e contundente. Sabe, enquanto você não tem uma revelação interna, nada muda. Eu posso pregar aqui, preparar o melhor dos sermões. Quem é que convence? O Espírito Santo. Se ele não fizer, não adianta. É claro que eu preciso ser claro. Não adianta eu vir aqui e falar um monte de abobrinha. Semana passada teve um pessoal que apareceu aqui no final do culto. Vieram de uma outra igreja e falaram, nossa, o cara estava falando umas coisas nada a ver lá. Eu falei, amém. Eu não estava lá, eu não sei, eu não vou julgar, mas... O que isso nos diz, queridos? Que nós precisamos sim ser claros. Nós precisamos sim ser transparentes, mas ei, se a revelação de Deus não te tocar internamente, se você não permitir que o Senhor te toque lá dentro, sepulcro caiado. Nós nos tornamos vazios, nós nos tornamos secos e ocos. Enquanto o Senhor não nos toca lá dentro, nada muda externamente. Existem processos em nossas vidas, queridos, que vêm com o amadurecimento. Este amadurecimento germina internamente. Ele produz algo em nós lá dentro, que gera revelação. E se transforma então na frutificação. Aquilo que a Dali pregou quarta-feira, ela pregou aqui por quê? Porque Deus gerou primeiro nela. Existe uma frase que muitos pregadores, muitos ministros falam, eu não sei de quem é, eu ouvi ela do Luiz Hermínio, ele diz assim, eu não posso pregar se eu não fui pregado naquilo primeiro. Se aquilo não é real em mim, sabe, isso não é nada. Por que você fala tanto de futebol? Porque você acompanha, porque você conhece, porque você sabe. É ou não é verdade? Por que você não fala tanto de Cristo? Nós precisamos conhecer. Nós precisamos nos aprofundar, queridos. Aquilo que é natural para nós, sabe? É exatamente o que eu falei agora há pouco. Você vê pessoas se esforçando. Não, sabe? Esforço. Porque aquilo não é real. Nós vemos ministros do Senhor, entre aspas, pregando, anunciando, e são pessoas vazias. Deixa eu te dizer, nunca pregue aquilo que não é real na sua vida. Se Cristo ainda não é real para você, fica quieto. Mas se Ele é real para você, pregue aquilo que você sabe a respeito dEle. O Mané viveu uma experiência com Deus. Ele saiu daqui, estou ali tendo um derrame ocular. Ele chega no outro hospital, não, você não teve, não, foi só uma picadinha. Quer dizer, eu não sei você, mas isso para mim é incrível.
Ainda que o médico daqui tenha errado. Mas concorda comigo que é um erro grotesco. Assim, é um extremo muito grande entre um e outro. Você está com um derrame para você tomar uma picadinha, é uma coisa muito discrepante. Queridos, eu não tenho outra palavra para dizer que não um milagre. O Mané viveu um milagre no caminho. Eu não sei se ele sentiu alguma coisa no olho, se sentiu queimação, se sentiu alguma coisa, mas ele viveu um milagre. Ele tem algo para dizer, para proclamar. Por quê? Porque isso foi real para ele. Sabe, nós falamos muito de Pedro, né? Porque Pedro saiu do barco e afundou. Mas ei, deixa eu te dizer, ele tem uma história para contar que ele viveu. Nós contamos a história dele. Quantos passos você já deu em cima d'água? Eu aposto que você viu naquela brincadeira de alguns anos atrás da televisão do Pânico, né? O pessoal andando lá. Eu tentei também na piscina. Dei meio passo. Meu primeiro passo já estava uns 2 metros para dentro da água. A gente não dá nenhum passo. Sabe, eu conheço o relato de uma história de uma família aqui no Brasil, que eles começaram a ser impelidos ali numa situação, eles teriam de se mudar daquele lugar, do lugar onde eles estavam, porque o governo estava praticamente os obrigando a isso. E eles começaram a orar a Deus, move as águas, move a árvore de lugar, move as coisas de lugar. E eles começaram a orar, nós cremos, a sua palavra diz que você determinar, declarar uma árvore, sai daqui e se lance sobre o mar, ela se lançará. E eles oraram por algumas semanas, queridos. E em determinado dia, veio uma chuva, que se é que eu posso chamar de chuva, uma tempestade, uma coisa estrondosa de tal forma, que o morro que havia do lado deles se moveu inteiro para o outro lado. O que eu estou fazendo aqui? Contando a história deles. Eles viveram a história. Porque creram no que a palavra nos diz. Porque creram nas promessas que o Senhor declarou sobre nós. Você está me entendendo? Cara, Deus moveu um morro inteiro de lugar para que eles não precisassem se mudar dali. Eu não sei se você entendeu, o morro estava do lado direito e foi para o lado esquerdo, e não passou por entre eles. Você está entendendo o que Deus faz? Se nós entrarmos nisso, viva isso, queridos, pregue isso. Fale, viva o Senhor. Transmita, fale verdades a respeito dele que você viveu. Até que isso se torne real em você. Enquanto isso não é real, se você crê, pregue o que os outros estão vivendo, amém? Eu falei aqui na quarta-feira, quando nós oramos pelo Emanuel, a Rê estava cheia de dor de cabeça, na terça-feira, não foi de terça para quarta ou de segunda para terça, sei lá. E eu estava deitado para dormir. Queridos, quando eu deito para dormir, me esquece. E eu deitei e fiquei ali, eu vi que ela estava incomodada, eu falei, amor, o que está acontecendo? Não, e tal, primeiro, nada. Né, porque ela está grávida, os hormônios estão a 1000. Então, a primeira, nada. Falei, nada não, você está aí virado no giraia. O que foi? Não, estou com dor de cabeça. Aí eu falei, por obséquio, eu posso orar por você? Eu não falei assim, mas eu perguntei, posso orar por você, amor? Ela, pode. Aí eu pus a mão na cabeça dela, na realidade assim, eu cheguei bem perto, fiquei com medo de encostar e ela me dá um soco. E eu orei, eu declarei, Pai, nós declaramos cura sobre ela, que essa dor de cabeça retroceda completamente. Em nome de Jesus. Amém. Aí eu falei, e aí, nega? Ela, não sei. Como é que você não sabe? Você está sentindo ou não está sentindo? Ela, não está igual, mas não sumiu tudo. Eu falei, tá, e? Ela, não, mas eu estou com dor na coluna também. Ora de novo pela cabeça e pela coluna agora. Falei, amém. Aí eu pus a mão na coluna. Nós declaramos cura, a mesma coisa, pela coluna e pela cabeça. E passou um tempinho ali, ela dormiu, capotou. E tá com um barrigão desse, queridos. Ela dormiu antes que eu me lasquei. Demorei a dormir. Não, é da gestação. A Rê não ronca. Naturalmente ela não ronca.
Mas esse ronco é do Caio, não é da Rê. Mas o que eu estou falando, queridos? Nós vivemos experiências. Eu tive com a Rê uma experiência no passado, uns 3 anos atrás, 2 anos atrás. Ela teve um cisto uma vez na mão, ela fez uma operação, retirou. Um tempo depois começou a aparecer logo depois que o Isaac nasceu, começou a aparecer no pulso. E ela estava ficando com dor, e eu estava saindo de casa, tinha tomado banho, tchau, nega, beijo. Aí ela estava assim no pulso, eu falei, o que foi, amor? Ela, não, estou com uma dor aqui e tal. Aí ela olhou assim para mim, eu já estava andando assim, tipo, preciso ir embora. Ela, não, olha aqui para mim. Eu falei, tá bom. Aí eu pus a mão, em nome de Jesus eu declaro que suma. Foi isso que eu fiz, queridos. E para o meu espanto, sumiu. Sabe assim, aquela oração incrédula, tipo despacho mesmo? Vou orar para ir embora logo. E eu declaro que sumiu em nome de Jesus. Eu estava com a mão assim, eu falei, você sentiu? Aí ela, eu senti, eu falei, sumiu? E o meu olho já assim, cheio de lágrimas. Eu falei, sumiu, amor. Ela, sumiu. Eu falei, e tá doendo? Aí ela mexeu assim. Não. Do que eu estou falando? Do que nós vivemos. Eu sou bom? Não. Se eu fosse bom, eu não precisava orar. Justamente porque eu sou ruim, eu oro. Oro pouco ainda. Me ajuda a orar mais, queridos. Vamos lá, terceira árvore, videira. O versículo é o 15, eu acho, de Juízes. Mas abre aí, Salmos 80, versículo 8. Em linguagem profética, queridos, nós somos uma videira trazida do Egito, que é plantada em um lugar diferente. Salmos 80, versículo 8. Tu, Senhor, nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações, nos plantaste no solo. Você é uma videira, queridos, você é uma videira. Agora, deixa eu te perguntar, quem é a videira verdadeira? Jesus. Nós precisamos estar plantados nessa videira. Você quer frutificar? Você quer crescer? Você quer multiplicar? Você quer produzir? Você precisa estar em... Quem é a videira? Vamos recapitular. Rebobina aqui. Eu vou dar outra oportunidade. Nós precisamos estar enxertados em Cristo. Você quer frutificar, multiplicar, produzir, frutificar? Nós precisamos estar em Jesus. Uma vez, queridos, que as uvas eram cultivadas, era uma cultura de subsistência na Palestina. Não nos causa surpresa que o Senhor usasse o tempo inteiro essa simbologia de videira. Israel e hoje a igreja de Cristo. Como eu disse, Jesus é a videira verdadeira. Nós temos que ser ramos dessa videira verdadeira. E queridos, videira é uma espécie de trepadeira. Quantos já viram uma videira? O Du morou no Chile, deve ter ido lá nas produtoras. Aqui em São Roque nós temos vários sítios. É o quê? Vai em São Roque é mais perto, mais barato. Em alguns lugares te dão até vinho de graça. Mas nós temos ali. Se você já viu uma videira, você sabe que como é que ela é produzida, como é que ela cresce? Com apoio, certo? Se você plantar a videira aqui no chão, o que acontece? Ela rasteja. Quem rasteja é a serpente, tá? Só hashtag, fica a dica, eu nem pensei nisso, mas toda videira, queridos, para crescer, ela precisa de suporte, de alicerce. E olha só, o que é interessante, se nós formos pegar o significado das palavras, nós descobrimos tantas coisas interessantes. A palavra regra, eu já falei disso aqui, ela vem do grego trelis. O Du anotou. E trelis é o que em português nós dizemos treliça. Treliça é o que permite, então, a videira sair do chão e crescer. Se nós adaptarmos para nós, então, a treliça é o que faz a videira crescer, frutificar, produzir. Se nós adaptarmos para nós, toda regra, todo mandamento do Senhor para as nossas vidas, eles são um degrau para que nós... Agora, eu vou além, nós estamos falando aqui de tempo, de maturidade. As ordenanças do Senhor são o caminho.
São a direção para o nosso crescimento, para a nossa maturação. E isso leva tempo. Deixa eu perguntar para você antes. Você quer subir de nível? Sim? Amém. Pensa comigo, não existe elevador nesse prédio. Vamos fazer aqui mesmo. Nós temos aqui do chão para a plataforma aqui 3 degraus, certo? Certo? 4 degraus. A plataforma é o quarto. Ou o chão é o primeiro, sei lá. Mas, se eu subo 1 degrau, eu subi de nível, eu subi de degrau, certo? Certo ou não? Para eu chegar no próximo nível, ainda precisa de mais esforço. Ainda precisa de mais empenho. Ainda precisa de mais tempo. Você quer subir de nível? Invista tempo. Invista esforço. Invista paciência. Não se acomode, querido. Amém? Vocês estão aí? Regra não é para nós, queridos, um limitante, não é um bloqueio. Ele não é algo que nos trava, um impedimento, mas é uma plataforma para nos apoiar e voltarmos a voar. Aleluias. O Luca concordou. Um degrau para subirmos mais um nível, queridos, aos poucos nós chegaremos lá, não pare. Sabe, usualmente nós vemos pessoas subiram 1 degrau. Aí alguém vem, pô, que bacana, cara. Aí a pessoa faz o quê? Ela sai do degrau e sobe no próprio ego. E aí o que acontece? O tombo é feio. Meu pai brincou várias vezes aqui no passado. Como é que o argentino faz para se matar? Ele sobe no seu próprio ego e se joga. O problema é que tem muitos que não pararam de cair ainda. Não sei se você entendeu a brincadeira, mas é só uma brincadeira, amém, queridos? Os argentinos são uma bênção, eu amo os argentinos. Tive grandes amigos argentinos na minha história. E deixa para lá, depois edita, corta essa parte. A chave, queridos, eu volto a repetir aquilo que eu disse lá no começo, ela não está em eventos especiais. Ela está em posicionamentos espirituais. Se você não se posicionar dentro daquilo que o Senhor tem declarado sobre você, dentro daquilo que o Senhor tem te ensinado, te mostrado, não adianta. Você pode passar de conferência em conferência. Você pode ir de culto em culto, de célula em célula. De confraternização em confraternização. Só o que você vai ganhar é barriga. Enquanto você não se posicionar dentro da realidade, dos princípios do Senhor, não vai mudar. Sabe, usualmente nós oramos, Deus abençoa os meus caminhos. Ei, para de orar para que os seus caminhos sejam abençoados e entra nos caminhos dele que já são abençoados. É mais prático, é mais fácil. Mas a gente quer fazer da nossa forma, da nossa maneira. E dessa forma o que acontece? Dá ruim. Agora, como eu falei já no começo, todas as 3 árvores produziam. Versículo 9, a oliveira se recusou e disse, devo deixar de produzir. Versículo 11, a figueira também se recusou e disse, devo deixar de produzir. Versículo 13, a videira também se recusou e disse, devo deixar de produzir. Todas não queriam deixar de produzir aquilo que tinha a ver com o porquê de terem sido feitas, queridos, a razão que elas foram criadas. A pergunta é, de novo, eu quero voltar a te perguntar, você está produzindo? Você tem feito aquilo que foi chamado para realizar pelo Senhor? Ou já não está realizando aquilo que Deus te chamou para fazer? Mateus 7,19. Nós temos aquela passagem de Jesus, que ele amaldiçoa a figueira, mas nós temos essa outra passagem também, Mateus 7,19. Vai pegar, Luquinha? Mateus 7,19. Toda árvore que não... Vamos lá, gente. Toda árvore, bons frutos, é cortada e... Você tem produzido? E nós vamos além, você tem produzido bons frutos? A palavra diz, na continuação desse versículo, pela árvore nós avaliamos, pelos frutos nós avaliamos a árvore. A palavra diz em inúmeras passagens que nós não devemos julgar. E nós não devemos mesmo, no sentido de sentenciar alguém. O justo juiz é o Senhor. E that's it. Agora, a palavra de ponta a ponta, ela nos aponta para avaliarmos.
Ela fala para nós não darmos ouvidos aos falsos profetas. O que é isso? Nós precisamos fazer uma avaliação para saber quem é falso profeta e quem não é. De uma forma ou de outra é um tipo de julgamento, não uma sentença. Amém? Eu não estou declarando, ele vai para o inferno. Para mim, ele é um falso profeta, eu não acredito, não vou ouvi-lo. Amém? Então, querido, avalie. Você tem produzido bons frutos? Você tem frutificado? A penúltima ou última lição. Penúltima lição. O espinheiro. Versículo 15. Põe aí de Juízes, Luquinhas, por favor. Olha só. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra. Se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Figuradamente, queridos, espinheiro é uma coisa o quê? Prestável. Espinhosa. Não é? Jesus me ajuda. Um espinheiro serve para quê, queridos? Para espetar, para machucar outra pessoa. Ele serve para alguma coisa? Em casa você põe lá uma plantinha. Você põe lá um espinho. No muro você põe para quê? Para proteção, você até põe. Mas ele embeleza? Ele produz frutos? Não. Você viu o espinheiro falando de produção? Não. Tá. Quantos aqui são líderes? Amém. Você que não levantou a mão, qual é a sua dúvida? Minimamente você lidera a si mesmo. Amém? Se você não acordar de manhã e pensar e declarar sobre você, corpo levanta, o corpo vai levantar? Vai ou não vai? No máximo ele vai se jogar assim pro lado. E olhe lá, você lidera a sua vida, amém? Então quantos aqui são líderes? 100% precisa levantar a mão. Você é um líder. Você que é pai, você tem um filho, você lidera o seu filho. A gente é líder, minimamente nós somos líderes. Agora, a única das árvores, queridos, que não frutifica é o espinheiro. Ela não serve para nada. Ela é o famoso crente possuído pelo Exu Cadeira. Mas brincadeira, é uma brincadeira somente, amém? Para trazer sua atenção de volta aqui. Você que não levantou a mão, você é líder, como eu já disse. Mas o que eu quero te apontar é, por que o espinheiro pede para que todos fiquem debaixo dele? Olha o que ele diz no texto ali. Se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra. Espinho faz sombra? Não. Qual o propósito então dele chamar as outras árvores para debaixo de si? Proteção? Abra aí, Mateus 13, versículo 7. Outras sementes caíram entre, que cresceram e, em outras palavras, debaixo de um espinheiro, ninguém frutifica, cresce, vive. Esse é o tipo de liderança que abafa todo mundo. Não seja você esse líder sobre a sua própria vida. Sabe qual é o maior problema da sua vida? É o cara do espelho. Você é o maior sabotador de si mesmo. Porque, pensa comigo, a gente vai fazer uma seleção de trabalho. Você fala, puxa, eu gostaria muito de entrar nesse emprego. Mas eu acho que eu não sou tão bem preparado para ele. Nós mesmos entramos com uma mentalidade de derrota. Nós já nos sabotamos antes mesmo da entrevista. Vamos lá atrás, vamos estar um pouco mais. Eu fiquei interessado em tal menina. E eu faço o quê? Fico quieto na minha. Por quê? Com medo de tomar um não. Deus foi misericordioso comigo, queridos. Que eu não fiz nada. Mas sabe, espinhos, queridos, são aqueles que exercem em nossas vidas paternalismo e não paternidade. Paternalismo é
sufocante, é estar em um ambiente que te sufoca, te oprime, sabe, te deixa acanhado, não te impulsiona, não te leva adiante. Paternidade é uma plataforma de lançamento. Nós precisamos exercer liderança dessa forma. E o pior, ele continua em Juízes ali, ele continua e diz que se vocês não me quiserem, então que caia fogo sobre eles. O que é isso? Quantos já não viram líderes amaldiçoando outras pessoas? Não está comigo, vai para o inferno. Você vai morrer, você vai definhar, você não vai frutificar. Esse é o tipo de liderança espinheiro. Nós não frutificamos, não frutifica aqui, não quer estar comigo, está contra mim, vai para o inferno. Sabe, nós precisamos entender, queridos, que missão e comunhão nem sempre andam juntos. Nós temos amigos que saíram da igreja. Eu entendo que a missão deles hoje é outra, é diferente da nossa. Nós não temos dúvida do amor de muitos deles. Mas hoje nós não temos mais comunhão. Porque missão e comunhão nem sempre andam juntos. Nós precisamos amar, liberar pessoas, queridos. Nós não somos espinhos. Então nem vou investir mais muito tempo nisso. Agora, finalmente, a última lição. E foi a lição pela qual o Senhor gerou essa mensagem no meu coração, queridos. Olha só, versículo 9. O óleo produz... a oliveira não queria deixar de produzir o óleo que agrada ao Senhor. A figueira não queria deixar de produzir frutos deliciosos e doces. E o versículo 13. A vinha que alegra a Deus não queria deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas. O que isso nos diz, queridos? Óleo é a unção do Espírito de Deus em nossas vidas. Ela é derramada. Ela é liberada sobre nós. Os frutos são a manifestação de Deus nas nossas vidas. E o vinho é a manifestação do Espírito por meio das nossas vidas. Óleo é a capacitação, é o empoderamento. Abra comigo em Isaías 61, versículo 1. Toda unção, queridos, ela vem sobre nós para nós realizarmos algo. Ninguém em toda palavra foi ungido para ficar parado, sentado. Olha aí, Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas. Toda unção tem um propósito. Você é ungido? Existe um propósito para essa unção na sua vida. Você tem feito o que é o propósito sobre você? Ou você está desprezando essa unção que você recebeu? Frutos são as obras de Deus por meio de nós. Levar as boas novas aos pobres. O fruto são as realizações, a pregação, a manifestação do reino de Deus por meio de nós. Esse mesmo versículo. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas. Nós precisamos ir, nós precisamos prosseguir. Eu quero chamar o pessoal do louvor, porque nós estamos realmente finalizando, queridos. Eu não vou te enrolar essa vez. Essa. Vinho é a manifestação do Espírito por meio de nós. Curas, milagres, maravilhas. E a continuação desse versículo 61:1. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Está aí comigo? Continua aí, versículo 2. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Versículo 3. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. E por fim, queridos, nós somos as árvores. E o jardineiro é Jesus. Amém. Eu quero orar com você, queridos.
nesse sentido. Se coloque, por favor, de pé no seu lugar. Vou pedir para o Lucas baixar as luzes. E eu quero orar sobre a sua vida, sobre a minha vida, exatamente nesse sentido. Por óleo, por frutificação e pelo vinho do Espírito Santo sobre nós. E se você quer isso, eu quero te chamar aqui à frente. Se você não quer, eu não sei o que você está fazendo aqui. Se você quer, queridos, vem aqui à frente. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. E eu sinto, quando o Senhor começou a tratar comigo dessa palavra, Ele começou a falar isso comigo. Nós estamos sobre um novo, sobre um diferente. E o Senhor quer fazer algo sobre nós. Se você quer, se você tem esse anseio, não converse, por favor, não é o momento. Se você tem esse anseio, vem até aqui. Eu quero orar com vocês. Enquanto nós cantamos, eu quero ungí-los. Alguém notou que nesses últimos cultos nós temos tido dificuldades de terminar? Que a presença do Senhor é mais forte, mais constante, e parece que quando está acabando dá vontade de iniciar. Essa palavra eu vou sentir saudade de estar batendo tanto no meu coração. Isso aqui, ó, nós vamos sentir saudade. Só aqui parado, orando pro Senhor e olhando para a cara do Tiago, ele tá com dificuldade de terminar o culto. O Espírito não quer. O horário vai avançando. E a minha vontade é permanecer aqui. Nós vamos sentir saudade. Nós vamos sentir saudade. Nós precisamos aproveitar tudo. Essa igreja é uma igreja onde há liberdade, onde temos liberdade. Como o Tiago já falou algumas vezes, deu o horário, se não está dando para terminar e você precisa, vai. Mas se você vai para sua casa para dormir, queridos, aproveita isso aqui. Deixa o Senhor renovar as nossas forças. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor ungir. Deixa esse óleo descer. Porque hoje nós estamos sentados, hoje nós estamos nos alimentando. Nós estamos criando maturidade, nós estamos aprofundando mais para o que há de vir, para aqueles que há de se achegar. Hoje são 2 ministrando uma oração, mas precisarão de mais pessoas. E é o Senhor quem chama vocês. Se prepare cada vez mais. Se prepare cada vez mais. Absorva tudo isso. Cada culto aqui eu fico de boca aberta com o que o Senhor tem derramado na vida desse cara aí, sim. Eu fico da onde ele está viajando nisso, aonde ele está descobrindo isso. Como que ele está achando essas palavras? Porque se você ler a Bíblia, cara,
e não for por revelação do Senhor, não adianta não ia sair isso. Tá vindo dele, cara. O direcionamento é do Senhor. Aproveita, coma da palavra, se alimente. E se nós não conseguimos terminar o culto, fique à vontade. Fique à vontade. Nós te exaltamos, Deus. Nós glorificamos o seu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O louvor não é nosso, a glória não é para nós, é tudo para o Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Obrigado por esse lugar, obrigado por esse tempo que nós vivemos. Nós fomos feitos para esse tempo, nós fomos feitos para esses dias. Nós não suportaremos sozinhos aquilo que está por vir sobre nós. Chegará o tempo que Deus vai desatar uma tampinha assim, uma rolha. E nós começaremos a viver coisas que sozinho nós não daremos conta. Sabe, o Senhor vai virar para nós e vai dizer, como disse para Pedro: ei, volta lá, lança a rede de novo. E aí Pedro volta para o mar, ele lança a rede, e o que acontece? Ele não dá conta. Ele chama outros barcos: ei, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Chegará o tempo, chegará esse tempo. Quando isso acontecer, que vocês vão sentir, vocês vão ver, vai ser uma rolha assim que vai desatar. A hora que a primeira coisa acontecer, vai vir uma avalanche, uma coisa atrás da outra. Isso vai vir fluindo, vai vir acontecendo. Mas nós precisamos hoje maturar. Porque senão, além de nós não darmos conta sozinhos, nós atrapalharemos aquilo que Ele fará. Amém? Pai, nós te entregamos a nossa semana.